E o Grêmio pega o Fortaleza em Fortaleza hoje, jogo duro, o time dos caras é bom, tá lá no topo da tabela, numa briga lá em cima, vem de 2 derrotas duras, né, o que às vezes é pior até tu pegar um time machucado, digamos assim, né, então não vai ser fácil. Eu vejo esse jogo, eu acho que esse jogo tem uma característica diferente dos últimos jogos que o Grêmio tem jogado, né? Eu acho que, claro, que a semelhança é que também é mais uma Copa do Mundo que a gente vai fazer e não tem como ser diferente, tem que ser assim e é isso, né, cara? A tabela fala mais alto que qualquer contexto, não interessa se é em casa, se é fora, se demitiu o treinador, se não demitiu. Eu acho que esse caráter de Copa do Mundo permanece igual porque a tabela do Grêmio clama por pontos e mais pontos. Mas eu acho que esse jogo ele tem um caráter diferente, que é assim, rolava muito burburinho ali interno, né, de bastidores, de que o grupo de jogadores do Grêmio não estava fechado com o Filipão, né, que tinha uma insatisfação da forma de jogar, do comando dele, etc. Então, a gente vai ver agora, né, com o time do Grêmio jogando sem Filipão, se realmente cai um peso desse vestiário. Às vezes acontece, não é? E não é o Filipão a questão, assim, acontece, nossa, tem 1000 exemplos, né? Eu até já falei, acho que em outros momentos, de times que o treinador cai, aí os caras colocam um interino e às vezes esse interino emenda sequência de vitórias, né? Só pela questão anímica do time, né, dos jogadores, do elenco. Acho que muda ali alguma coisa na atmosfera, de repente estava rolando como é que se diz, um ruído ali, né, não estava legal a relação com o treinador, estava pesada, e o interino muitas vezes ele assume meio que mantendo assim o que vinha sendo feito taticamente, né, algumas orientações. Talvez ele vá mudar uma coisinha pontual ali ou aqui, mas via de regra os interinos mantêm uma base do que vinha sendo feito, até porque não tem tempo, não tem mágica, né, para revolucionar grandes coisas. E eu quero ver se vai ser o caso do Grêmio, né? Tomara que seja o caso do Grêmio. Então, por que eu digo isso, que esse jogo tem um caráter diferente? Porque eu acho que, ao contrário de outros jogos, em que, num contexto mais normal, né, em que a gente só se preocuparia ou se preocuparia majoritariamente com o resultado, eu acho que para esse jogo vale também dar uma atenção para como vai ser a atuação do Grêmio. É claro que o resultado ainda é o principal, ainda é o foco, né, a ser buscado. Assino agora uma vitória do Grêmio jogando nada, né, patético, sendo amassado pelo Fortaleza e ganhando. Assino agora, mas eu acho que como o Filipão saiu e tinha esse boato todo aí rolando, eu quero ver como esse time vai reagir com a saída de Filipão, porque se esse burburinho aí que se dizia tem fundamento, eu espero ver um time mais leve hoje, mais solto, talvez jogando um pouco melhor, só por este fator anímico. E aí, se a gente ver isso, vai ser um alento. Vai ser talvez uma sinalização de que, beleza, talvez agora, então a coisa consiga mudar de rumo e melhorar. Agora, se a gente vê a mesma nhaca de sempre, os mesmos erros, os caras batendo cabeça, as mesmas dificuldades, claro que algumas a gente vai ver, né, porque não é uma mágica quando sai o treinador, mas se a gente vê exatamente a mesma disposição dos caras ali, a concentração, tudo exatamente tão irritante quanto nos últimos jogos, aí é preocupante. Aí significa que a saída do Filipão, que incomodava os caras, não alterou grande coisa. Então eu acho que o Grêmio joga de seis cenários possíveis. Eu acho que o Grêmio, eu acho que a gente pode ficar mais satisfeito com 3 e mais preocupado com outros 3. São eles, né? O satisfeito
são as duas formas de vitória, né? Jogando nada ou jogando bem. Jogando nada ou jogando bem. Aqui, cara, jogando nada não interessa. A vitória fala mais alto. Aí depois a gente né, recolhe os cacos, tenta se organizar, entender o que não está funcionando, talvez anunciar um treinador novo para melhorar. Mas assim, vitória jogando nada me serve muito. Vitória jogando bem, obviamente, é o melhor dos cenários e esse seria bem interessante. Aí antes, né, de entrar nos empates, as duas derrotas não servem para nada também. A derrota jogando mal é trágico e a derrota jogando bem, é claro que tem uma pontinha ali de esperança, mas jogou melhor, talvez o resultado não foi justo, talvez o Fortaleza teve um ataque ali, a bola entrou, aquela coisa, né, de time que está na zona de rebaixamento, que sempre acontece, essas tragédias. Claro que é um alento, tu vê que o time jogou bem, né, e tinha chances de ter um resultado melhor e não teve. Mas para nossa situação de tabela hoje é tão trágico perder que a atuação acaba sendo um pouco soterrada nesse cenário. Mas o empate, né, e assim, gente, para quem tá brigando lá embaixo, empate conta, né? Ao contrário de quem tá brigando pelo título, que às vezes o empate é um tropeço, né? Pro nosso caso, cara, olha quantas derrotas idiotas a gente teve, que se fossem empates a gente estaria fora do Z4 até, né? Então o empatezinho fora de casa contra um time doído ali de encarar, cara, o empatezinho tem o seu valor. Só que aí eu divido o empate, e esse é o grande lance desse jogo específico, desse contexto específico, eu divido esse empate em dois cenários, que é o jogando bem e o jogando mal. O empate jogando bem, eu vou ficar razoavelmente satisfeito. Pela tabela, óbvio que não é um mundo ideal, óbvio que a gente ainda, né, fica longe do nosso objetivo, mas já anda um pontinho e tem essa perspectiva que eu falei de opa, o time reagiu bem à queda do Filipão, né? Agora, um empatezinho jogando nada, aquele empatezinho que talvez a gente se escapou de perder e tudo mais, aí eu já boto no combo das derrotas. Eu já fico assim preocupado, decepcionado, aí esse um pontinho, óbvio que é melhor do que nada, mas eu já vou considerar uma jornada ruim. Então eu não sei, essa é a minha divisão, sabe? Dos 6 cenários, 3 eu vou conseguir ter um final de quarta-feira um pouco mais tranquilo e outros 3 vou ficar ainda mais preocupado. Era isso, vamos acompanhar, resumindo toda a ópera, né? Eu acho que hoje é um dia para ficar atento também à atuação, a como o Grêmio vai reagir com essa troca de comando. Troca não, né? Com essa queda, por enquanto é só uma queda, não teve ainda troca efetiva. Vamos acompanhar, talvez já dê para ver um time diferente aí, até mesmo taticamente, né? A gente sabe que o Thiago Gomes conhece bem o grupo, tem na mão ali todas as peças, sabe bem o que fazer, conhece cada atleta, até mesmo da base, então talvez ele já promova aí algumas alterações, vamos ver como o time reage também a isso. Feito, era mais ou menos isso, depois do jogo tem vídeo, até lá, falou, abraço.